Grávida, salva um fazendeiro pobre e não imaginou que ele faria isso com ela e deixou todos em lágrimas. Você lembra de um tempo em que a dignidade humana era medida não pelo que se possuía, mas pelo que se estava disposto a sacrificar? O destino tem maneiras cruéis de empurrar as pessoas para os limites da existência, para lugares onde a única moeda de troca é a bondade pura. Se você acredita que a fé e a resiliência podem nascer da mais profunda miséria, reserve um momento, deixe seu like, comente de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal. A história de Helena e Matias é um desses testemunhos, uma narrativa talhada na aspereza do sertão e na promessa silenciosa de um coração quebrado. Helena carregava o peso do mundo e uma vida nova sob o sol impiedoso de uma terra esquecida. Seus 9 meses de gestação pareciam esticar o tempo e o espaço, transformando cada passo na poeira vermelha em uma agonia. Ela fugia de algo que preferia não nomear, talvez o julgamento, talvez o fracasso de um passado recente, e buscava apenas um lugar para dar à luz sem ser vista, um refúgio simples onde a natureza fosse sua única testemunha. Ela não era uma mulher do campo. Sua pele, embora agora queimada pelo sol, traía a origem urbana, mas a necessidade havia-lhe ensinado a ler os sinais da terra e, mais importante, os sinais de perigo. O cheiro que a guiou não era o de flores silvestres ou chuva, mas sim o odor metálico e pesado do sangue misturado ao pó. O calor era uma chapa de cobre martelando o vale desolado, e o silêncio era tão opressor que os próprios grilos pareciam ter desistido de cantar. Foi seguindo um rastro tênue de rodas de carroça e marcas de casco que Helena encontrou a casa. Se é que se podia chamar aquilo de casa. Era uma choupana, pouco mais que 4 paredes de barro rachado e um telhado de palha esburacado, aninhada em um pequeno bolsão de terra árida, onde teimavam em crescer alguns pés mirrados de mandioca. Ao lado da cerca bamba, derrubado como um saco de farinha vazio, estava Matias. Ele era grande, um homem cuja força bruta fora minada pela fome e pela desidratação. Seus trajes, remendados com uma infinidade de fios de cores diferentes, mal cobriam o corpo sujo de terra e uma mancha escura que se espalhava rapidamente pela lateral da perna. Um machado jazia a poucos metros, evidenciando o trabalho que o havia levado àquele colapso. O rosto de Matias, escondido sob uma barba espessa e suja, estava pálido e úmido, os lábios rachados e secos como cascas de árvores. O pânico deveria ter sido a primeira reação de Helena. Ela estava sozinha, vulnerável, e à sua frente jazia um homem robusto, mas inconsciente. Contudo, a gravidez tinha-lhe imposto uma calma estranha, uma prioridade primordial que transcendia o medo. O sofrimento alheio, naquela solidão, era um chamado irrecusável. Ela jogou a mochila pesada ao chão, sentindo o alívio imediato na coluna, e correu até ele com a lentidão forçada de quem carrega um fardo precioso. Matias estava febril. Ela tocou a testa dele, quente e suada, e percebeu que a ferida na perna, um corte profundo e sujo, estava infeccionada. O fazendeiro pobre, que parecia ter perdido a batalha contra a própria terra, mal respirava. O tempo que se seguiu foi uma corrida frenética contra a morte sob a sombra daquela cabana. Helena usou a água preciosa que guardava para si, apenas alguns goles no cantil, para lavar a ferida. Ela não tinha bandagens adequadas, mas em sua mochila, um relicário de remédios de emergência, encontrou uma atadura e uma pomada antisséptica de cheiro forte que, por sorte, não havia vencido. A dor do toque a fez gemer, mas Matias permaneceu em silêncio, apenas os músculos do rosto se contraindo. Helena lutou para arrastá-lo para a sombra da cabana, uma tarefa quase impossível para seu corpo inchado. Ela usou gravetos e galhos para improvisar uma espécie de tipóia para a perna
e o forçou a beber a água aos poucos, controlando o ritmo para que ele não a rejeitasse. Você precisa lutar, ela murmurou, a voz rouca, ignorando o próprio cansaço. Eu não posso fazer isso sozinha. As horas se arrastaram, marcadas apenas pelo movimento lento do sol no horizonte. Quando a noite finalmente chegou, trazendo consigo um frio cortante que contrastava com o calor do dia, Matias abriu os olhos. Eram olhos castanhos, profundos e vazios, que a encaravam com uma confusão dolorosa. Ele tentou se levantar, um movimento que o fez soltar um grunhido de dor e cair de volta no chão batido. Não se mova, disse Helena, aproximando-se com cuidado, segurando a última fatia de pão seco. Você perdeu muito sangue e estava desidratado. Matias a observou em silêncio. Seus olhos percorreram o corpo dela, demorando-se na barriga protuberante, e a confusão se transformou em espanto, depois em vergonha. Quem é você? Ele conseguiu perguntar, a voz ainda um sussurro de lixa. Sou Helena. Estava de passagem. Você caiu. Ela evitou dar muitos detalhes. Pessoas que viajavam sozinhas e grávidas não costumavam ter boas histórias para contar. Minha casa. Ele tentou gesticular para a miséria ao redor. Eu não tenho nada. Eu não posso pagar você. Helena sorriu levemente, um sorriso cansado que não alcançava seus olhos. Eu não pedi pagamento, Matias. Eu só quero que você se recupere. E talvez, se você se sentir melhor amanhã, você possa me dar um lugar para dormir longe do vento. A condição dele era a prova da pobreza absoluta. A cabana de Matias era escassa. Não havia móveis além de um catre precário feito de cordas e palha. E os utensílios de cozinha eram apenas um pote de ferro sujo e algumas colheres enferrujadas. Ele era, literalmente, um homem que possuía apenas a roupa do corpo e a terra ingrata sob seus pés. Naquela noite, Helena deitou-se sobre um saco de estopa que Matias lhe ofereceu, sentindo o desconforto constante do bebê se movendo. O sono era impossível. Ela podia ouvir a respiração irregular do fazendeiro e o som dos seus dentes batendo de frio. A febre havia voltado. Ela se levantou e, contra as instruções do corpo que implorava por descanso, acendeu o fogo no fogão improvisado. Usando algumas ervas que reconheceu no entorno da cabana, ensinamentos antigos de sua avó que ela jamais imaginou usar, ela preparou um chá amargo e quente. Beba! Ela ordenou, segurando a cabeça dele com gentileza e firmeza. Matias bebeu. O calor parecia devolver-lhe um pouco da vida. Ele tentou dizer algo, mas a gratidão era tão esmagadora que ele se calou. Ele era um homem acostumado a lutar sozinho contra o sol e a seca. E agora, uma mulher grávida e frágil havia arriscado o próprio bem-estar para salvá-lo de uma morte humilhante e solitária. Por que você fez isso? Perguntou ele, a pergunta vinda do fundo da alma. Você mal tem forças para si mesma. Você deveria ter seguido seu caminho. Porque o mundo já é difícil demais, Matias. Ela respondeu, cobrindo-o com o único cobertor que possuíam, um pedaço fino de lã desbotada. E porque eu sei o que é estar perto do fim da linha, sem ninguém para estender a mão. Eu estou fugindo do meu passado, mas não posso fugir da minha humanidade. A sinceridade nas palavras dela atingiu Matias com a força de um soco. Ele não era um homem dado a emoções, mas lágrimas quentes escorreram de seus olhos e se perderam na barba. Ele se sentiu envergonhado de sua pobreza, mas a vergonha era suplantada por uma dívida que ele sabia que jamais poderia pagar com posses materiais. Os dias seguintes se tornaram uma rotina de cuidados intensivos. Helena, apesar da barriga enorme, assumiu o comando da cabana e, por extensão, da vida de Matias. Ela limpou a ferida 3 vezes ao dia, colheu frutos comestíveis no vale próximo e gerenciou as poucas rações com a sabedoria de quem já conheceu a escassez. Ela descobriu que Matias não era um homem mau.
Era apenas um homem esmagado pela vida. Sua fazenda não era dele de fato. Ele era um meeiro, trabalhando terras que mal rendiam para alimentar a si mesmo. Sua família o havia abandonado, ou ele as havia mandado embora, não estava claro. O que importava era a solidão que pairava sobre o lugar como uma maldição. A tensão entre os dois era palpável, não de desconfiança, mas de reconhecimento mútuo da vulnerabilidade. Ela era o anjo da misericórdia, ele, o devedor humilhado. Helena começou a sentir as primeiras contrações fortes no final da primeira semana. Eram esporádicas, mas intensas, lembrando-a da urgência de sua situação. O bebê estava chegando, e o ambiente era o menos propício possível para um parto seguro. "Eu preciso ir embora", disse ela a Matias uma manhã, enquanto ele tentava se levantar com o auxílio de uma bengala improvisada. "Eu não posso ter este bebê aqui. Não é seguro." Matias olhou para ela, a expressão dura do sertanejo voltando ao seu rosto, mas agora tingida de preocupação. "Para onde você iria, Helena? Você mal consegue andar, e o mais próximo que há é a vila. Há 2 dias de viagem a pé. Não há estradas para carroça agora. A chuva de meses atrás destruiu tudo." Ele tinha razão. Ela estava presa, não pela terra, mas pela vida que carregava. "Eu vou dar um jeito", ela insistiu, a voz cheia de teimosia, mas no fundo ela sentia o pavor. Matias se arrastou até a porta da cabana, apoiando-se no batente. O sol estava nascendo, pintando o céu de um laranja e roxo violentos. "Você me salvou. Você arriscou sua vida e a vida dessa criança para não me deixar morrer como um cão. Eu não sou um homem rico, Helena. Não tenho ouro. Não tenho sequer um cavalo inteiro para te levar. Mas eu tenho braços e o chão sob meus pés. Você não vai a lugar nenhum." A decisão de Matias não era um pedido. Era uma ordem silenciosa e firme, emanada de uma dívida de vida. Ele sabia que se ela saísse e algo desse errado, ele jamais se perdoaria. Ele estava se tornando o guardião dela, não por romance, nem por desejo, mas por pura obrigação moral. Naquele momento, Matias, o fazendeiro pobre e desamparado, fez algo que Helena não esperava. Ele não lhe deu um punhado de moedas, nem lhe prometeu uma vida fácil. Ele fez a única coisa que podia. Ele lhe deu sua palavra, o único bem que lhe restava. "Esta cabana é pequena", disse ele, a voz voltando à sua aspereza natural, mas carregada de respeito. "Mas enquanto você estiver aqui, Helena, você e seu filho, vocês estarão seguros. Eu vou cuidar de vocês. Este será o pagamento. E quando você estiver forte o suficiente para ir embora, eu mesmo vou te levar. Eu juro." Ele olhou para ela e Helena viu a sinceridade pura refletida no espelho de seus olhos castanhos. Ela, uma mulher grávida e desesperada, havia salvado um fazendeiro pobre e não imaginou que ele faria isso com ela, que ele lhe daria a única coisa que ela havia perdido, um senso de lar e proteção. Ela chorou, não de tristeza, mas de alívio profundo, aceitando a estranha parceria que o destino lhes impunha. A partir daquele dia, Matias se dedicou a prepará-los para o parto iminente. Ele limpou a cabana com um zelo surpreendente, usou a lenha escassa para ferver água e preparou o catre improvisado dela com feno limpo. Ele caçava pequenos roedores e aves, garantindo que Helena tivesse a proteína necessária, e apesar da dor na perna, ele caminhava até o riacho mais distante para buscar a água mais pura. A presença dele, antes um espectro de miséria, agora era um pilar de força silenciosa. Helena observava Matias trabalhando, a pele dele curtida como couro, as mãos calosas, e percebia que a bondade que ela havia estendido a ele estava sendo devolvida em dobro, de uma forma bruta e fundamental que as pessoas da cidade não mais conheciam. O que ela não sabia era que Matias, ao assumir a responsabilidade por ela, estava prestes a tomar uma decisão ainda mais drástica,
Uma decisão que mudaria a vida de ambos para sempre e que surgiria da sua extrema pobreza e da sua gratidão incondicional. Ele estava planejando como fazer mais, como pagar a dívida que o consumia, mesmo que isso significasse se sacrificar por completo. A segunda noite, no ápice do frio, o trabalho de parto começou. Helena sentiu a contração, não mais um alarme esporádico, mas uma onda maciça e dolorosa que a fez morder o lábio para não gritar. O tempo havia acabado. Matias, acordado com o gemido abafado dela, correu para o seu lado, a dor na perna esquecida em meio ao pânico. Chegou a hora, Helena, ele disse, a voz trêmula, mas controlada. Helena mal conseguia respirar. A cabana estava escura, iluminada apenas pela fraca luz do fogo. Ela olhou para o rosto de Matias, o homem que ela havia salvado, e viu ali não um fazendeiro pobre e desesperado, mas o único ser humano em quem ela podia confiar no mundo inteiro. Ela segurou a mão dele, forte e áspera. Matias, você consegue fazer isso? Ela perguntou, a voz fraca, o medo escorrendo junto com o suor frio. Eu nunca tive filhos, mas a vida me ensinou a não fugir de uma luta, ele respondeu, apertando sua mão com uma força reconfortante. Ele sabia que naquela noite ele não seria apenas um cuidador, mas um parteiro. Ele estava prestes a testemunhar o milagre que a mulher que o havia salvado trazia ao mundo. E Matias sabia que a dívida que ele sentia em seu coração estava prestes a se aprofundar de uma forma que ele ainda não conseguia compreender. O que ele faria com ela no futuro seria muito mais do que Helena jamais imaginou. O fazendeiro pobre fez tema 1, grávida. Salva um fazendeiro pobre, e não imaginou que ele faria isso com ela. E sua atitude mudou a vida de ambos para sempre. Você lembra de um tempo em que a esperança era mais escassa que a água no verão e a bondade se tornava um luxo inatingível? Foi nesse cenário que Matias, o fazendeiro, e Helena, a grávida fugitiva, se encontraram. Enquanto a história se desenrola e o drama se intensifica, queremos saber, você já enfrentou uma situação onde a vida lhe exigiu mais coragem do que você pensou que tinha? Deixe seu like, comente de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal para não perder as próximas partes desta jornada emocionante. A cabana se transformou num campo de batalha íntimo, onde o tempo parecia esticado e rarefeito. O cheiro de terra molhada e lenha queimada misturava-se ao suor frio e ao ferro. Matias se movia, impulsionado por um instinto primitivo que ele nem sabia possuir. Ele não era médico, nem parteiro, mas a experiência de ter vivido uma vida inteira de emergências na solidão da fazenda o tinha preparado para a ação, não para o pânico. Ele ferveu a água na trempe, o vapor subindo e se dissolvendo no ar gélido da madrugada. Ele procurou os pedaços de tecido mais limpos que havia na cabana, pedaços de sacos de farinha lavados e puídos, e os empilhou. Ele falava com Helena num tom baixo e contínuo, a voz grave e áspera funcionando como um ritmo de fundo, uma promessa de que ele estava ali. Ele a instruía a respirar, a empurrar, a descansar. As palavras eram simples, despidas de qualquer afeto romântico, mas carregadas de uma urgência honesta. Helena gemia, os sons roucos e profundos, abafados pela boca no travesseiro gasto. Ela não podia gritar. A discrição era a maior ameaça. Um único som alto demais naquela noite poderia trazer à sua porta não a salvação, mas a perdição que ela havia cruzado o país para evitar. A dor era uma onda escura e infinita, mas a cada onda ela pensava no rostinho que estava prestes a ver e encontrava a força para resistir ao desmaio. Matias observava o rosto dela, banhado em suor e lágrimas. Ele nunca tinha visto uma expressão de fragilidade tão absoluta. O terror que ela sentia pela perseguição parecia pequeno perto do terror primal de trazer uma vida ao mundo sozinha. Ele estava ao seu lado,
segurando sua mão com uma força que transmitia sua própria determinação. Em um momento de dor intensa, Helena o olhou diretamente nos olhos e viu a sua própria dor refletida ali, a dor de um homem que também estava lutando para sobreviver, para manter sua própria dignidade. Não consigo mais, Matias, ela sibilou, a voz quase inaudível. Consegue, você salvou minha vida, você não vai desistir agora. Ele rebateu, a frase curta e cortante, uma ordem. E então, o último esforço. Um grito que parecia vir da alma de Helena. Um som que rasgou o silêncio da cabana e se perdeu no vento frio da noite. Seguiu-se um momento de suspensão, o mundo inteiro parecendo ter parado. E logo depois veio o choro. Não era um gemido fraco, mas um berro estridente e raivoso, um protesto vibrante de que a vida havia chegado, independente das circunstâncias miseráveis. Matias, com uma destreza que parecia improvável para um fazendeiro, amparou a criança. Ele a ergueu pequena e roxa, coberta de fluidos, e a apresentou à mãe exausta. Helena desabou sobre a esteira, a dor física substituída por uma exaustão absoluta e um alívio avassalador. Ela estendeu a mão trêmula. É uma menina, disse Matias, a voz rouca, quase irreconhecível. Ele limpava o rosto do bebê com um pedaço de pano fervido e a colocou cuidadosamente sobre o peito da mãe. O calor da criança, o cheiro de vida nova e o som do choro transformaram a cabana imediatamente. O refúgio de dois excluídos, um fazendeiro pobre e uma grávida fugitiva, tornou-se por aquele instante o lar de uma família. Eles a chamaram de Sofia. Nos dias que se seguiram, a rotina de Matias mudou completamente. A dívida que ele sentia por ter sua vida salva era agora triplicada pelo dever de proteger Helena e o bebê. Ele se viu numa função que nunca imaginou, não apenas o cuidador doente, mas o provedor de uma mãe recém-nascida e sua filha. Helena estava fraca, mas irradiava uma serenidade nova. A presença de Sofia era o único bálsamo para o medo constante que sentia. Enquanto se recuperava, ela notava os detalhes do cuidado de Matias. Ele ia até o riacho mais distante para trazer a água mais limpa para o banho do bebê. Ele cozinhava o pouco que tinha com o máximo de nutrição possível, sempre priorizando Helena. Ele não a olhava com pena, mas com um respeito profundo, misturado a uma espécie de reverência pela força que ela havia demonstrado. A relação entre eles evoluiu para algo que desafiava a lógica. Eles não eram amantes, não eram amigos íntimos, mas estavam ligados pela corda mais forte. O segredo, compartilhado e a responsabilidade por uma vida inocente. Uma noite, enquanto Matias remendava uma das calças de Helena, sob a fraca luz do lampião de querosene, ele a ouviu chorar baixinho. Não era a dor do parto, mas a dor da incerteza. "O que vai ser de nós, Matias?" Ela perguntou, a voz quebrada. "Eu tenho medo, muito medo. Não por mim, mas por Sofia. Eles vão nos encontrar." E quando encontrarem, Matias parou de costurar. Ele sentiu o peso da ameaça como um nó no estômago. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Eles não podiam permanecer na cabana de forma permanente. Sua presença ali, uma mulher e um bebê, tornava-o visível demais. "Nós vamos sobreviver", ele respondeu, com uma firmeza que ele mesmo precisava ouvir. "Mas não podemos mais ficar aqui. Eles sabem que eu existo, e se me ligarem a você, este será o primeiro lugar que eles procurarão." "E para onde vamos? Eu não tenho mais nada, Matias, a não ser vocês dois." A vulnerabilidade dela o atingiu como um golpe físico. Ele sabia que, para protegê-las, ele precisava tomar uma decisão radical. Uma decisão que o tiraria da sua própria pobreza e anonimato e o colocaria de volta em um jogo de risco que ele havia jurado evitar. Ele precisava de recursos, e recursos significavam exposição. Ele se levantou, caminhou até a única janela da cabana e observou a escuridão. O silêncio era interrompido apenas pelo sopro leve de Sofia. "Eu te devo a vida, Helena.
ele disse, virando-se para ela. E agora devo a vida à sua filha. Eu pensei que pagar a dívida seria cuidar de você até você se recuperar, mas percebo que é muito mais do que isso. É garantir que vocês tenham um futuro. Ele hesitou. Era a hora de revelar uma parte de sua história que ele havia mantido trancada por anos. Uma parte que explicava como um fazendeiro tão pobre, mas com uma inteligência tão aguda, havia parado naquele buraco esquecido. O que eu vou fazer agora pode não parecer certo, e você pode não gostar, mas é o único jeito de dar a Sofia e a você a segurança que merecem, ele continuou. Antes de vir para cá, eu era outra pessoa. Eu tinha outra vida, com outros recursos. Recursos que eu fugi para não ter que usar, mas que agora, por causa de Sofia, eu vou ter que reaver. Helena franziu a testa. Ela o olhou, buscando por qualquer sinal de loucura ou malandragem. Ela só havia conhecido o Matias simples, o homem da terra. O que você está dizendo, Matias? Você não é apenas um fazendeiro? Não, ou pelo menos não apenas isso, ele respondeu. E o peso da verdade recaiu sobre a cabana. Ele caminhou até o canto, onde havia um piso solto, e com um gemido de esforço por causa da perna ainda em recuperação, ele puxou uma caixa de madeira pequena, escondida sob a terra úmida. Quando eu fui atacado, eu estava fugindo. Fugindo disso, ele abriu a caixa. Dentro não havia dinheiro nem joias. Havia documentos e um pequeno objeto de metal que parecia uma chave sofisticada. Os documentos não eram de identidade, mas sim de propriedade, com selos e assinaturas de alto valor. Eu não sou apenas Matias, o fazendeiro. Meu nome completo é Matias Pereira, e eu estava prestes a herdar algo muito grande, mas muito perigoso. Eu me desfiz de tudo para fugir da responsabilidade e da ganância que vinha com ela. Mas se você quer que Sofia esteja segura, Helena, nós vamos ter que voltar para a cidade e eu vou ter que reclamar o que é meu. E o que eu farei com você quando chegarmos lá, você jamais imaginou. Ele olhou para ela. A expressão agora não era de um pobre camponês, mas de um homem de negócios endurecido pela vida. O tom de voz era de comando. Helena, segurando o bebê no peito, sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela havia salvado um fazendeiro pobre, mas ele, na verdade, estava prestes a se tornar um homem de riqueza e poder. E ela não sabia se a proteção dele viria com um preço que ela estava disposta a pagar, ou se a nova vida dele seria um perigo ainda maior para ela e Sofia. A tensão entre o alívio e o pavor se misturava em seu coração. Ela não tinha escolha. A vida dela e de sua filha estava agora completamente nas mãos de Matias Pereira, o homem que ela tinha acabado de descobrir ser um completo estranho. O fazendeiro Matias fez o impensável com a mulher grávida que o salvou, e ela jamais imaginou o que ele faria com ela. Você lembra de um tempo em que a sorte parecia ter abandonado todos? Helena e Matias estavam à beira do abismo, mas a revelação de Matias Pereira mudou o jogo drasticamente. A história de como uma grávida salva um fazendeiro pobre e não imaginou que ele faria isso com ela, começou a tomar um rumo que nem mesmo o destino poderia prever. O que você faria no lugar dela? Deixe seu like, comente de qual cidade está assistindo e se inscreva no canal para não perder o desenrolar dessa trama emocionante. Helena ficou paralisada, sentindo a pequena Sofia aninhada em seu peito como a única âncora em um mar de incertezas. A respiração de Matias era calma agora, contrastando com o ritmo acelerado de seu próprio coração. Ela o via, mas o homem à sua frente não era mais o fazendeiro de mãos calejadas e sorriso ingênuo que ela resgatara. Era um Matias de testa franzida, olhos duros e uma autoridade recém-descoberta que lhe dava arrepios. Ele não esperou por uma resposta. O tempo, ele explicou em voz baixa e urgente, era um luxo que eles não tinham mais.
O desaparecimento de Matias Pereira, o herdeiro, havia causado um vácuo de poder preenchido por abutres, e o reaparecimento de Helena e Sofia, a primeira com laços óbvios com o suposto fazendeiro, a segunda, uma testemunha inocente de sua permanência na fazenda, os colocava no alvo. Helena o viu se mover com uma precisão que nunca demonstrara antes. Ele foi até uma parede que parecia ser de gesso comum no celeiro. Removeu um painel disfarçado com serragem e revelou um cofre pequeno e moderno. De lá, ele retirou documentos lacrados e, para o espanto dela, pilhas de notas, muito mais dinheiro do que ela jamais vira. A fazenda não era seu ganha-pão, era seu esconderijo, e ele a havia mantido como um camponês de propósito, como um disfarce impenetrável de miséria e anonimato. Em poucas horas, o rancho que se tornara o santuário de Helena foi esvaziado de seus poucos pertences. Matias, agora usando roupas que, embora simples, eram de um corte fino e de cores sóbrias, coordenava a logística por um telefone via satélite que ele tirou de um compartimento secreto dentro do velho trator. A mudança era drástica. Ele falava em códigos, com uma frieza calculada, garantindo que os ativos fossem realocados e a propriedade temporariamente camuflada. Helena o observava enquanto embalava Sofia, sentindo a pele do bebê contra a sua, um contraste suave com a dureza repentina de sua nova realidade. Ela tentou questioná-lo, a voz trêmula. Você mentiu para mim o tempo todo, Matias. Porque fingiu ser um pobre fazendeiro, ela precisava da verdade, não apenas de um comando. Ele parou, seus olhos azuis perfurando a alma dela. Não menti, Helena. Eu era aquele fazendeiro. Eu havia renunciado à minha vida anterior, à família, ao dinheiro, à pressão. Eu vivia da terra e era feliz. Mas quando você chegou, e agora, com Sofia, o anonimato se tornou um risco que eu não podia mais correr. O perigo de lá se tornou menor do que o perigo de ficarmos aqui desprotegidos. Ele fez uma pausa, o cheiro de terra molhada da fazenda se misturando ao cheiro metálico de tensão no ar. A herança, Helena, vem com uma guerra. E se não a enfrentarmos de frente, ela virá nos caçar. E assim, sob o manto da noite, a vida simples que haviam construído se desintegrou. Eles não pegaram a velha caminhonete. Matias havia organizado um transporte discreto, mas luxuoso, que os aguardava a quilômetros de distância, no final de uma estrada de terra secundária. O motorista, um homem silencioso de terno escuro, abriu a porta de um carro preto com vidros fumê. O interior era revestido de couro macio, cheirando a novo. E o silêncio era tão absoluto que o choro sutil de Sofia parecia alto demais. A viagem foi longa, uma travessia silenciosa das paisagens rurais que ela havia conhecido para o concreto cinzento e imponente da metrópole. Helena segurava Sofia, sentindo-se uma fraude, uma peça deslocada naquele cenário de riqueza velada. Ela estava grávida novamente. O pequeno inchaço em seu ventre era uma promessa de vida que parecia surreal, diante da morte potencial que Matias havia sugerido. Ao entrarem nos limites da cidade, a tensão de Matias aumentou. Ele checava o celular a cada minuto, ditando ordens curtas e enigmáticas. Ela via os arranha-céus, as luzes brilhantes que pareciam indiferentes à pequena família que se espremia no banco de trás, fugindo de uma ameaça invisível. Eles pararam não em um hotel, mas diante de um muro alto de pedra, protegido por câmeras discretas e cercas elétricas. Portões de ferro forjado se abriram lentamente, revelando uma mansão de arquitetura clássica, iluminada por luzes suaves que destacavam a opulência discreta. Havia seguranças em pontos estratégicos, homens silenciosos, como estátuas em uniformes impecáveis. Ao descer do carro, Helena sentiu o chão duro da calçada sob seus pés, um contraste gritante com a terra macia da fazenda. Ela respirou o ar da cidade, pesado e com cheiro de poluição e poder. A diferença de ambientes era chocante.
Matias a guiou para dentro, a mão firme em suas costas. O interior da casa era vasto, frio, embora elegantemente decorado com móveis antigos e obras de arte que pareciam valer mais do que a fazenda inteira. O mármore polido do chão refletia a luz do lustre de cristal, e o silêncio era interrompido apenas pelo som dos sapatos de Matias ecoando. Uma mulher mais velha, vestida com um uniforme de governanta impecável, os aguardava. Ela parecia surpresa, mas não questionou. Apenas fez uma reverência quase imperceptível para Matias. Bem-vindo de volta, Sr. Pereira. Sua ausência foi notada. Matias apenas acenou. Esta é Helena e esta é Sofia. Elas são minhas. Certifique-se de que tenham o que precisam e que ninguém, absolutamente ninguém, saiba da presença delas aqui. Seus aposentos serão no segundo andar, na ala leste. Ninguém deve incomodá-las. Helena sentiu um arrepio. A posse implícita na frase "elas são minhas" a incomodou profundamente. Ela era agora uma propriedade, uma variável crucial no jogo de xadrez de Matias Pereira. Nos dias que se seguiram, a vida de Helena foi reduzida a um luxuoso isolamento. Ela morava em um quarto grande e sumptuoso, com janelas que davam para um jardim manicurado, mas ela era essencialmente uma prisioneira. Matias estava quase sempre ausente, trancado em um escritório no térreo ou saindo em reuniões misteriosas. Quando ele aparecia, era para inspecionar Sofia e, brevemente, Helena, como se estivesse checando a segurança de seu investimento. A governanta, uma mulher chamada Cecília, era a única pessoa com quem Helena interagia, e Cecília era estritamente profissional, reservada. Helena tentou manter a dignidade. Ela cuidava de Sofia, limpava suas roupas, embora houvesse empregadas para isso, e tentava dar sentido à avalanche de informações e medos que a consumiam. A cada dia, Matias ficava mais distante, mais parecido com o homem de negócios implacável que ele havia se tornado, e menos com o fazendeiro gentil que a havia acolhido. Uma noite, Matias entrou no quarto tarde, exausto, mas com uma aura de determinação. Ele não vestia mais o terno formal, estava de calças sociais e camisa aberta. Ele se sentou na beira da cama, olhando para Sofia dormindo no berço. Helena, precisamos conversar. Não podemos manter este disfarce por muito tempo. Os inimigos estão se movendo. Meu tio e meus primos não vão aceitar que eu reapareça sem um forte motivo de estabilidade. Ela se sentou, cobrindo-se com um lençol. Estabilidade? Do que você está falando? Matias virou-se para ela, a expressão séria. Ele pegou uma mecha do cabelo de Helena, observando-o por um momento, como se admirasse uma obra de arte que ele precisava proteger. O nome Pereira é sinônimo de poder e ganância, mas também de estrutura familiar. A empresa exige um herdeiro legítimo e uma figura estável no comando. Minha fuga há anos foi vista como irresponsabilidade juvenil, um ato de covardia. Meu retorno, para ser levado a sério, precisa mostrar que eu amadureci, que tenho algo a perder, algo a proteger. Ele apontou para Sofia e em seguida para o ventre dela. Você é a minha estabilidade, Helena. Helena sentiu um frio na barriga. Ele estava usando-a. E o que você fará comigo, Matias? Me trancar aqui até que o perigo passe? Matias sorriu, mas era um sorriso amargo, profissional. Ele se inclinou, falando em um sussurro grave que enviou arrepios por ela. O que eu farei com você, Helena, é algo que eu não queria ter que fazer, mas é a única maneira de garantir que você e Sofia fiquem seguras e a única maneira de eu tomar de volta o que é meu. Ele pigarreou e o tom se tornou oficial, quase um decreto. Eu preciso de uma família para ser convincente. Eles precisam acreditar que eu não estou sozinho, que tenho razões pessoais para lutar. Eles vão tentar descobrir minhas fraquezas, meus pontos de pressão. E o maior ponto de pressão que eu posso ter é a minha esposa e a minha filha. Helena cambaleou com a palavra. Esposa? Sim. Matias Pereira, o fazendeiro pobre que você salvou, vai se casar com você.
Nós vamos anunciar nosso casamento imediato e o nascimento da nossa filha. Você será a senhora Pereira, a protetora da linhagem, a razão pela qual eu retornei. E ninguém jamais saberá a verdade de como nós nos conhecemos ou de quem você realmente é. Você terá a proteção absoluta do meu nome e dos meus recursos, e em troca você me dará a legitimidade que eu preciso para sobreviver a essa guerra. Helena o olhou, incrédula. Não era um pedido de casamento romântico. Era um acordo de negócios disfarçado de proteção. A vida dela, a vida que ela tentava reconstruir, seria completamente engolida pela farsa de Matias. Ela havia salvado o fazendeiro pobre, mas ele, em retribuição, a estava transformando em uma rainha forçada em um castelo de intrigas. Você não pode me forçar a fazer isso, Matias. Ele suspirou, o cansaço voltando aos seus olhos. Não estou forçando, Helena. Estou lhe dando a única escolha segura. Se você ficar aqui como a ex-amante anônima, você será um alvo fácil e dispensável. Se você se tornar minha esposa publicamente, você se torna intocável, protegida pelo peso do sobrenome Pereira. Eles jamais ousarão tocar na esposa do herdeiro, e muito menos na mãe de seu filho. Ele tocou seu ventre. Você e o bebê que está por vir serão a âncora que me impedirá de ser derrubado. Pense nisso, não como um casamento, mas como um escudo. Você viverá cercada de luxo, Sofia crescerá em segurança e você jamais precisará se preocupar com dinheiro ou perseguição novamente. Tudo o que eu peço em troca é a sua identidade e a sua discrição. O silêncio engoliu o quarto. Helena sentiu o peso do anel de diamante que ele tirou do bolso, um objeto cintilante e opressor. Ele não a amava. Ele não a desejava romanticamente, mas precisava dela desesperadamente para a sua sobrevivência corporativa. Ela estava prestes a se tornar uma atriz principal na peça mais perigosa de sua vida. O preço da segurança era a verdade sobre si mesma. E ela sabia que para Sofia e para o bebê que carregava não havia outra opção. Ela havia salvado um fazendeiro pobre. E ele estava fazendo com ela o que ela jamais poderia ter imaginado. Transformá-la em uma arma, em um símbolo de poder, em uma senhora Pereira que não existia antes do medo. Ela estendeu a mão, o medo se transformando em uma determinação fria. A encenação estava prestes a começar. Helena aceitou o anel, sentindo o peso do diamante em seu dedo, não como uma promessa de amor, mas como o frio aperto da necessidade. O brilho da pedra era intenso, quase ofensivo, e contrastava com a simplicidade de sua vida anterior. Matias observou-a, a satisfação discreta de um general que acabou de garantir uma aliança crucial. Não há tempo a perder, Helena. A cerimônia será discreta, mas a notícia bombástica. Prepare-se. A partir de amanhã, você não será mais Helena, a fugitiva. Você será a matriarca desta família. Ele se levantou, a sombra de seu corpo alto parecendo preencher o quarto. Ele não a beijou, nem a abraçou. Apenas acenou com a cabeça e saiu, deixando-a sozinha com o eco das palavras e o peso do futuro. Os dias seguintes foram uma vertigem de preparativos forçados. Helena foi submetida a uma transformação radical. Estilistas, cabeleireiros e consultores de imagem invadiram o seu luxuoso isolamento, tentando apagar o rastro da mulher da fazenda. Ela teve que aprender sobre a etiqueta das famílias ricas, sobre a história da família Pereira e, mais importante, sobre a história de amor fictícia que ela e Matias deveriam apresentar ao mundo. Os vestidos de seda e os sapatos italianos eram desconfortáveis, mas funcionais. Eles eram a sua nova armadura. Ela observava a si mesma no espelho. A mulher que a olhava de volta era refinada, fria e distante. A dor e a vulnerabilidade haviam sido maquiadas e vestidas com alta costura. Matias era implacável em seus ensinamentos. Ele a treinava para responder a perguntas, para manter o olhar firme e para jamais mostrar a verdade.
Eles praticavam o olhar apaixonado em frente ao espelho, um exercício que deixava Helena com um sabor amargo na boca. Quando questionada, você sempre dirá que nos conhecemos por acaso, que o amor foi imediato e que nossa relação é a razão pela qual eu decidi voltar e assumir meu lugar. Jamais, sob hipótese alguma, você mencionará a fazenda, minha fuga, ou o fato de que você estava grávida quando me encontrou. Sofia nasceu prematuramente, mas saudável, e nosso casamento é a oficialização de um compromisso que já existia em nossos corações. Entendeu? Helena assentiu, a garganta seca. Entendi. A mentira era a fundação de sua nova vida. A cerimônia de casamento foi realizada em segredo, na biblioteca da mansão, com apenas alguns advogados e o padre da família como testemunhas. Helena usava um vestido de seda cor de marfim, que mal escondia a barriga crescente. Ela disse sim, não por amor, mas por necessidade e por Sofia. O documento assinado não era apenas uma certidão de casamento, era um contrato blindado que garantia a ela e Sofia a proteção financeira e física, desde que ela mantivesse a farsa. Matias Pereira, o homem que fugiu da riqueza, agora usava essa riqueza como uma gaiola dourada para proteger as pessoas que ele precisava manter seguras. A tensão entre eles, no entanto, era palpável. Na noite de núpcias, Matias se afastou dela dormindo em um sofá no escritório, um gesto que sublinhava a natureza estritamente profissional do arranjo. Não havia amor, apenas uma parceria desesperada contra um inimigo comum. A revelação pública veio na manhã seguinte, através de um comunicado de imprensa cuidadosamente orquestrado. As manchetes eram sensacionalistas. O herdeiro perdido retorna e anuncia casamento surpresa. O nome de Helena estava em todos os jornais, ao lado da foto retocada dela e de Matias, parecendo um casal rico e apaixonado. A reação foi imediata. Os tios e primos de Matias, os abutres que ele temia, tentaram minar a validade do casamento, questionando a origem de Helena. Mas Matias estava preparado. Ele havia criado uma identidade falsa, impecável para ela. Helena Vasconcelos, uma mulher de uma família tradicional, mas em dificuldades financeiras, que havia mantido um relacionamento discreto com o herdeiro recluso. A primeira prova de fogo foi um jantar de apresentação na mansão. A sala de jantar era imponente, cheia de cristais e talheres de prata. Helena sentou-se ao lado de Matias, vestida com um azul marinho que acentuava a palidez de seu rosto. Quando a tia-avó de Matias, uma mulher de joias pesadas e olhar perspicaz, perguntou a Helena sobre seus velhos tempos antes de conhecer Matias, Helena sentiu o pavor subir pela garganta. Você parece ter se adaptado muito bem à nossa vida, querida. Deve ser difícil para alguém que não está acostumada com a formalidade de nossa sociedade. Helena respirou fundo, lembrando-se do treinamento de Matias. Ela sorriu levemente, um sorriso que parecia natural, mas era feito de aço. Na verdade, senhora, eu sempre valorizei o silêncio e a simplicidade. Matias me mostrou que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas nas pessoas que amamos. Eu passei tempo demais buscando a solidão, e ele me resgatou dela. Matias, ao seu lado, apertou sutilmente sua mão sob a mesa, um sinal de aprovação. Ele pegou o fio da conversa, desviando o foco dela para os negócios da família. Helena, a atriz, havia funcionado. Ela era convincente, mas o jogo estava apenas começando. O retorno de Matias significava que ele estava disposto a lutar pela herança, e o preço de falhar não era apenas perder dinheiro, mas perder a vida. Helena agora compreendia que, embora estivesse salva do sofrimento da pobreza e da perseguição de seu passado, ela estava presa em uma nova prisão, uma prisão de seda e mentiras, com a única esperança de que Matias conseguisse vencer a guerra antes que o escudo dela fosse quebrado. Ela se olhava no espelho todas as noites, tocando o ventre.
O bebê que ela carregava não nasceria mais na incerteza da estrada, mas em um berço de ouro, sob a vigilância constante de guardas e o peso de um nome que carregava tanto poder quanto perigo. Ela havia salvo um fazendeiro pobre e ele a havia transformado contra sua vontade na Senhora Pereira, uma figura essencial para a sobrevivência de um império. E ela não imaginava que, na verdade, a maior prova de amor e sacrifício de Matias ainda estava por vir, um ato que exigiria dela muito mais do que apenas atuar como sua esposa. A verdadeira redenção deles dependeria de quão fundo ela estava disposta a ir na farsa que ele havia criado. Para onde essa aliança forçada os levará? Não deixe de acompanhar o desfecho dessa história de luta, amor e sacrifício. Se você está gostando, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para que mais pessoas descubram o que o fazendeiro Matias fez com a mulher que o salvou. O fazendeiro Matias fez o impensável com a mulher que o salvou, transformando-a em uma peça central de um jogo de poder, e ela não imaginou que ele a colocaria sob o maior escrutínio de todos. Você lembra de um tempo em que a sorte parecia sorrir, mas na verdade era apenas um disfarce para o perigo que se escondia nas sombras? A vida de Sofia, agora Senhora Pereira, era exatamente isso. Um luxuoso palco onde cada sorriso era estudado, e cada passo podia significar a queda não apenas dela, mas de todo o império que Matias lutava para manter. Se você está acompanhando essa jornada de sacrifício, drama e redenção, deixe seu like agora, comente de qual cidade está assistindo e se inscreva no canal para não perder a conclusão. A farsa que Matias havia criado, pensou Sofia, exigia uma atriz de calibre inigualável, e ela, a fugitiva forçada a vestir sedas, tinha que desempenhar o papel de sua vida. A transição de Helena, a mulher da estrada, para Sofia Pereira, a figura de prestígio, foi brutalmente rápida e cheia de vigilância. Não havia mais o cheiro de terra molhada e a brisa livre do campo. Apenas o aroma pesado de incenso antigo e cera de móveis polidos e o som constante do assoalho de carvalho rangendo sob os passos discretos dos criados e guardas. Ela havia se tornado o centro de um turbilhão político. O barão Valério, o mais ferrenho inimigo de Matias, não estava convencido. Ele precisava de uma falha na narrativa para deslegitimar Matias e, consequentemente, o herdeiro que Sofia carregava. As noites no solar dos Pereira eram passadas em um estudo intenso. Matias, exausto das negociações de guerra e das reuniões secretas, sentava-se ao lado de Sofia, cobrindo a mesa de mapas, testamentos e documentos de propriedade. Ele a treinava não apenas em genealogia e etiquetas, mas na arte de ler o silêncio dos inimigos. Quando Valério sorrir, dizia Matias, passando a mão pelo rosto cansado, ele não está feliz. Está calculando a melhor forma de arrancar sua garganta. Você precisa sorrir de volta com a mesma frieza, Sofia. Ela o observava. O fazendeiro simples que ela havia encontrado agonizando na floresta havia desaparecido. Matias era agora duro, afiado como uma lâmina de aço, mas seus olhos, quando se fixavam nela, ainda carregavam aquela vulnerabilidade que a havia feito parar seu cavalo meses atrás. E se eu falhar, Matias? A voz dela era baixa, envolta em preocupação. Ele afastou os papéis e segurou a mão dela, que estava quente e levemente inchada pela gravidez. A textura áspera da pele dele contrastava com a maciez das luvas que ela era obrigada a usar em público. Não existe falhar, existe apenas sobreviver. E para o bebê, existe apenas a garantia de um futuro. Entenda, Sofia, eu coloquei você neste jogo para tirá-la de outro muito pior. Ninguém ousaria tocar na esposa do general Pereira, mas o perigo interno era insidioso. A farsa matrimonial exigia intimidade.
Eles dormiam na mesma suíte opulenta, um quarto adornado com tapeçarias históricas e um dossel tão alto que parecia tocar o céu. Mas a cama de dossel era enorme, e a distância entre eles era uma linha tênue de respeito e atração reprimida. Contudo, em público, a atuação tinha que ser perfeita. No grande baile de inverno, onde todos os olhos estariam sobre a nova senhora Pereira, a demonstração de afeto seria o teste final. Matias precisava que ela se apegasse à sua história, que incorporasse a nobreza perdida que ele havia inventado para ela. Mas, na verdade, ele estava se apegando a ela. Uma noite, enquanto Matias revia os documentos de seu testamento, um peso parecia ter se instalado sobre a sua alma. Sofia percebeu que ele não estava apenas planejando a vitória, estava planejando a contingência da derrota. "Há algo que você não me contou, não é?" perguntou ela, sentando-se na ponta da cama, o corpo pesado pelo crescimento do filho. Matias hesitou, olhando para um ponto fixo na parede. O silêncio dele era mais alto do que qualquer revelação. Ele se ajoelhou diante dela, segurando as mãos dela, e a intensidade de seu olhar fez o ar rarear. "Se o barão Valério conseguir provar que minha riqueza não é legítima, ou pior, se ele conseguir provar a identidade que você deixou para trás, a segurança de vocês desaparece. Eu não posso permitir isso." O ato de sacrifício que ele havia prometido estava prestes a se manifestar, e era muito maior do que ela havia imaginado. Não era apenas sobre protegê-la, era sobre sacrificá-lo. Ele revelou seu plano com uma voz embargada, um sussurro de um homem que havia perdido todas as esperanças de felicidade pessoal. "Eu vou legitimar o império, mas o preço será alto. Se a guerra se voltar contra mim, se eu for encurralado, eu farei um movimento arriscado. Eu vou me expor completamente. Vou atrair Valério para mim, para longe de você e do bebê. E se o pior acontecer, se eu não puder voltar..." Ele engoliu em seco. "Você será a viúva do general, Sofia. Ninguém tocará na viúva grávida de um herói de guerra." Sofia sentiu um frio gelado percorrer sua espinha. Ela havia salvo um fazendeiro pobre, oferecendo-lhe água e curativos, e ele estava lhe oferecendo uma coroa manchada de sangue, e o peso de uma viuvez eminente, tudo para que o filho deles nascesse em segurança. "Você está planejando a sua morte", disse ela, não como uma acusação, mas como uma constatação fria e dolorosa. "Estou planejando a sua vida", corrigiu Matias, seus olhos marejados, "e a vida do nosso filho. Você não imaginou que eu faria isso com você, não é? Transformar o seu salvador em um fantasma para que você possa viver na luz. É a única garantia que posso lhes dar." Essa revelação rasgou o véu da farsa. O amor que ele sentia por ela era tão grande, tão desesperado, que ele estava disposto a se aniquilar para que ela e o bebê ficassem seguros. Ele a colocaria no pináculo da sociedade como uma figura intocável, mas para isso ele teria que se remover da equação. A decisão de Matias de se tornar um mártir por sua família imposta era o ápice de sua dignidade. E agora, o peso dessa decisão recaía sobre Sofia. Ela não podia mais apenas atuar. Ela precisava amar esse sacrifício. Precisava se tornar a senhora Pereira com uma convicção que fizesse o sacrifício de Matias valer a pena. O baile do jubileu estava marcado para a noite seguinte. Seria o dia em que Valério faria sua jogada. Sofia passava as horas finais, repassando os nomes, as histórias, o sotaque polido que ela havia aperfeiçoado. Sua barriga estava proeminente agora, um sinal inegável da nova vida e da nova responsabilidade. Ela se olhava no espelho enquanto as criadas ajustavam o vestido de seda cor de vinho, cujos bordados pesados pareciam aprisioná-la. O colar de pérolas, herdado das matriarcas Pereira, era frio contra sua pele. Ela não via Helena refletida ali. Via uma rainha forçada a usar luto antes que a morte chegasse.
Matias entrou no quarto, impecável em seu uniforme militar, o peito coberto de condecorações. Ele parecia imponente, mas a tensão em sua mandíbula era visível. Ele se aproximou e parou atrás dela, colocando as mãos levemente sobre seus ombros. Você está magnífica, Sofia. Ela fechou os olhos, absorvendo o calor de suas mãos. Não me faça fazer isso sozinha, Matias. Não hoje. Você nunca estará sozinha. Eu estarei lá. Mas lembre-se, hoje você não é mais a mulher que me salvou. Você é a guardiã do futuro. Quando chegaram ao salão de festas, a atmosfera era eletrizante. O cheiro de cravos e champanhe pairava no ar. O salão estava repleto de nobres e oficiais, todos virando a cabeça para a nova senhora Pereira, a mulher misteriosa que havia se casado com Matias em segredo e que carregava o herdeiro. Os sussurros eram como zumbidos de vespas, e Sofia sentiu a pressão esmagadora. Valério estava lá no centro de um grupo, com um sorriso largo e falso. Matias a segurou firmemente pelo braço, guiando-a pela multidão, apresentando-a com uma confiança que beirava a arrogância. No meio da cerimônia, Valério se aproximou. Seu olhar era gélido, focado não no rosto de Sofia, mas em seu ventre. General Pereira, sua esposa, é certamente inesperada. Uma flor rara, de fato. Mas algumas flores, quando analisadas de perto, revelam raízes duvidosas. O ataque era direto, ousado. O silêncio caiu sobre os convidados próximos. Matias apertou o punho, prestes a responder com fúria militar, mas Sofia o deteve com um leve toque em seu pulso. Ela tinha que provar que era digna do sacrifício que ele estava planejando. Ela tinha que usar a armadura que ele havia forjado. Ela encarou Valério. Sua voz, surpreendentemente firme e suave, carregada de toda a dignidade que a pobreza nunca conseguiu arrancar dela. As raízes duvidosas, barão, geralmente pertencem àqueles que nunca precisaram lutar para sobreviver. Meu marido não se casou com um pedigree, ele se casou com uma aliada. E garanto que o sangue que corre nas veias do futuro herdeiro Pereira é tão puro quanto a lealdade que meu marido tem a esta terra. Dúvidas sobre minhas origens são, na verdade, dúvidas sobre o julgamento do general Pereira. A resposta foi perfeita. Não apenas defendeu a si mesma, mas elevou Matias, tornando a crítica a ela um insulto direto ao poder dele. Valério cambaleou, pego de surpresa pela ferocidade calma da mulher grávida. Um brilho de respeito e mais perigo passou pelos olhos do barão. Sofia sentiu um calor subir pelo pescoço e uma tontura momentânea. O peso da atuação, da mentira e da ameaça de morte de Matias era quase insuportável. Ela apertou os lábios, firmando-se. Matias a olhou, não com a frieza do general, mas com a admiração pura do homem que ela havia salvado. Ele havia colocado uma arma em suas mãos, e ela havia disparado. Naquela noite, a farsa deixou de ser apenas a proteção de Matias. Ela se tornou o destino de Sofia. Ela havia aceitado o sacrifício dele, e agora ela lutaria até o fim para garantir que ele não fosse em vão. A verdadeira batalha estava apenas começando, e ela se viu pela primeira vez ansiando pela luta. A rendição ao papel da senhora Pereira era a única forma de garantir a sobrevivência de Helena, do bebê, e talvez a redenção de Matias. A mensagem era clara. Ela estava disposta a ir até o fim, a encarar a viuvez e a solidão, desde que a criança fosse salva. E Matias sabia, enquanto a guiava para fora do salão em meio a aplausos forçados, que ele havia feito a escolha mais dolorosa e altruísta de sua vida. Ele havia dado a ela tudo, exigindo em troca apenas a sua segurança e a do bebê. O que Matias fará agora para selar o destino deles? O preço de sua liberdade será pago, e a verdade por trás do Império Pereira será revelada.
Se você está imerso nessa história de amor, sacrifício e intriga, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e inscreva-se para descobrir como termina esse drama épico que revela o quão longe um homem pode ir por aqueles que ama. A conclusão é chocante. O fazendeiro fez. Tema 1. Grávida. Salva um fazendeiro pobre e não imaginou que ele faria isso com ela. E deixou todos em lágrimas. Você lembra de um tempo em que o destino parecia ser uma mão cruel, forçando Matias, o fazendeiro recluso, a tomar a decisão mais extrema para salvar Sofia, a mulher grávida que havia salvado sua vida? Você lembra daquele momento de desespero, quando ele forjou o próprio abandono e a transformou na viúva de um império que nem pertencia a ele, tudo para protegê-la da ganância e da violência que o cercavam? Essa é a história de um sacrifício que redefiniu o significado de amar. E se você acompanhou a jornada deles até aqui, deixe o seu like, comente de qual cidade está assistindo e inscreva-se no canal para não perder o desfecho dramático dessa saga. Matias guiou Sofia para fora do salão. Os aplausos forçados ainda ressoavam, um coro oco de gente que não compreendia a tragédia íntima que acabara de se desenrolar. A pele de Sofia estava fria, apesar do calor da noite. Os dedos dela apertavam o braço dele com uma força desesperada, como se temesse que, ao soltá-lo, ele se dissolveria no ar rarefeito. Eles não trocaram uma palavra na descida para a ala residencial. O silêncio era pesado, carregado com o peso da mentira monumental que haviam acabado de construir. Ao passarem pela porta entalhada do escritório, Matias parou. Ele acenou para o capataz que os esperava discretamente na sombra, um homem leal que ele havia pago bem para garantir que ninguém fosse perturbá-los nas próximas horas cruciais. A porta se fechou com um clique abafado, selando-os em seu último refúgio. A luz da lua entrava pela grande janela de caixilhos, iluminando a vastidão da mesa de mogno. Sobre ela havia apenas 2 documentos, cuidadosamente dispostos. O testamento de Matias, que ele havia assinado há semanas, e um ato de renúncia de dívidas perante o Banco Central, documento que só teria validade se Matias estivesse legalmente ausente ou morto. O cheiro de papel antigo e tinta fresca pairava no ar. "Está feito, Sofia", ele sussurrou, a voz rouca. Não era uma pergunta nem uma afirmação, era o reconhecimento da inevitabilidade. "Você é, perante a lei e perante aqueles abutres, a senhora Pereira, a única herdeira, a única responsável e, mais importante, a única intocável." Sofia sentiu um nó apertar sua garganta. Ela olhou para o rosto dele, agora livre da máscara de falso noivo, apenas o Matias que ela conhecera na cabana, o fazendeiro simples, cansado e profundamente bom. Seus olhos tinham a profundidade da dor e da resolução inabalável. "Você tem certeza de que precisa ir tão longe, Matias?" A pergunta era quase inaudível, um fio de esperança irracional. Ele se aproximou e por um momento a farsa desmoronou. Ele tocou o rosto dela com a mão grossa e áspera. "Eu tenho certeza de que esta é a única maneira de salvar a você, a Helena e ao nosso bebê." Osório não teria escrúpulos. Ele faria de sua vida um inferno até conseguir o que quer, mas ele respeita a lei do império e ele não ousará tocar na viúva que carrega o futuro herdeiro, pelo menos não imediatamente. Ele pegou uma pena, a mesma que usara para assinar os papéis do falso casamento, e assinou o ato de renúncia de forma definitiva. O risco era imenso. Ao se declarar ausente ou falecido, ele não apenas perdia o nome, mas perdia a si mesmo. Se ele fosse encontrado, seria considerado um fugitivo, um homem que tentou defraudar o sistema bancário. "Eu deixei tudo em ordem. O capataz sabe exatamente o que dizer. Eu peguei a estrada do norte e, no meio da tempestade, meu carro caiu na ribanceira. O corpo nunca foi recuperado, mas há provas de que eu estava lá. A busca será suspensa em 1 semana."
Ele descreveu a mentira com a precisão de um roteirista. A dor que ela sentiria seria real, mas a proteção seria absoluta. Sofia apenas assentiu. As lágrimas desciam pelo seu rosto sem som. Ela não podia gritar, não podia implorar. Ela havia aceitado o pacto. Ela havia aceitado que o amor deles existiria agora apenas como sacrifício. E você, o que fará? Ela perguntou, a voz embargada. Matias sorriu, um sorriso triste que não alcançava seus olhos. Eu voltarei para o único lugar onde eu sou realmente livre. Onde você me encontrou? Para a terra, Sofia. Eu serei apenas mais um fantasma, trabalhando sob outro nome, em algum lugar muito, muito distante daqui. Eu preciso ser um ninguém para que você possa ser tudo. Ele pegou uma pequena caixa de metal que estava guardada no cofre. Dentro havia uma chave e um envelope selado. Esta chave abre o meu armário na fazenda antiga. Dentro dele há toda a documentação que prova a origem ilícita dos bens de Osório e de alguns dos credores. Use isso se, e somente se, eles a encurralarem de tal forma que não haja mais saída. É o seu seguro de vida final. Mas use com sabedoria, pois acionar isso significa guerra total. Prometa-me que você será forte, que você fará deste lugar não um império de ganância, mas um lar digno. O tempo parecia ter congelado. O toque final, o beijo de despedida, não foi apaixonado como os outros que haviam compartilhado, mas solene, uma promessa silenciosa de lealdade e sobrevivência. Ela sentiu o gosto salgado das lágrimas dele misturadas às dela. Ele se afastou, pegou uma mochila simples que estava escondida atrás de uma cortina e, sem olhar para trás, abriu a porta do escritório. O capataz, fiel à sua palavra, já tinha a estrada preparada. Em um minuto, o Matias, que Sofia amava, o fazendeiro, o homem que ela salvara e que agora a estava salvando, desapareceu na escuridão da noite. Sofia ficou parada no escritório por horas, ouvindo o silêncio pesado engolir a casa. O cheiro de Matias, uma mistura de feno, terra molhada e suor, parecia ter ficado preso nas fibras do casaco que ele havia deixado sobre a cadeira. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu com tons de laranja e cinza, ela desabou. Não havia mais a necessidade de ser forte. Ela era, agora, a viúva. A dor era um animal selvagem que a rasgava por dentro. A mentira era a sua nova realidade. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor e formalidades. A notícia da morte de Matias espalhou-se pela região como fogo seco. Os credores vieram, seus rostos contorcidos em falsa simpatia, enquanto, na verdade, estavam ansiosos para saber quem herdaria a dívida. Sofia, vestida de luto rigoroso, com os olhos inchados, mas a postura firme, os recebeu. Ela era a senhora Pereira, a viúva, e ela não estava sozinha. Helena, a empregada que Matias havia protegido e que agora a servia com devoção silenciosa, era seu pilar. Sofia usou o luto como uma armadura. Ela não chorou em público. Ela respondia às perguntas dos advogados com precisão glacial, apresentando os documentos que Matias havia preparado com uma clareza que desarmava os mais astutos. Eles esperavam uma mulher fraca, facilmente manipulável pela dor. Encontraram uma gestante, sim, mas uma rocha inquebrável, protegida pela sombra do homem que eles acreditavam estar morto. Osório foi o mais difícil de encarar. Ele compareceu ao serviço fúnebre simbólico, a expressão um misto de frustração e triunfo contido. Ele tentou a abordagem da falsa condolência. Minha cara Sofia, sinto muito pela sua perda. Matias era um homem complicado, mas agora, com os negócios em suas mãos, talvez possamos chegar a um acordo mais razoável sobre as terras que ele me devia. Sofia o interrompeu sem levantar a voz. As terras do meu marido, e agora minhas, senhor Osório, estão todas em ordem legal, conforme os atos que ele me deixou. A dívida está sendo analisada pelos meus advogados.
Qualquer tentativa de pressão será considerada assédio contra a viúva e o herdeiro que carrego. Sugiro que o senhor trate de seus próprios negócios e me deixe lidar com a minha dor. A firmeza dela era uma espada. Osório recuou, furioso, mas sem ter como atacá-la legalmente. Matias havia, de fato, tornado Sofia intocável. Com o tempo, a Fazenda Pereira deixou de ser o império impessoal de Matias e se tornou o lar de Sofia. Ela se dedicou a aprender cada aspecto do negócio. Caminhava pelos campos, sentindo o cheiro da terra úmida e do pasto, e lembrava-se do entusiasmo de Matias. Ela se recusou a viver na riqueza excessiva, investindo o dinheiro na melhoria das condições dos trabalhadores, exatamente como ele faria. A visão dele de uma comunidade justa e próspera, e não de um mero latifúndio, começou a florescer. O fazendeiro pobre havia salvado o império, e a grávida que o salvara estava garantindo que esse império valesse a pena ser salvo. Meses se passaram. O inverno deu lugar à primavera e a barriga de Sofia cresceu, um símbolo tangível da esperança que Matias havia plantado antes de partir. Em uma noite de tempestade, semelhante àquela em que ele havia desaparecido, Sofia deu à luz. Era um menino, forte e saudável. Ela o chamou de Matias Júnior. A alegria do nascimento era profunda, mas mesclada à saudade irremediável. O pequeno Matias tinha os olhos castanhos e profundos do pai, um lembrete constante do sacrifício que havia tornado aquele nascimento possível. Enquanto embalava o filho, Sofia finalmente abriu o envelope selado que Matias havia deixado. Não era sobre negócios, nem sobre dívidas. Era uma carta simples e emotiva, escrita à caneta com a caligrafia forte dele. Minha Sofia. Se você está lendo isso, significa que você foi forte o suficiente. Significa que nosso filho está seguro. Eu te pedi o maior sacrifício, mas sei que você é capaz de transformá-lo na maior vitória. Eu não fujo por covardia. Eu fujo para dar a vocês a paz que eu nunca conseguiria dar ficando. A fazenda é sua. Não para ser um peso, mas para ser a prova de que a bondade, aquela que você me mostrou na cabana, pode vencer a crueldade. Seja a fazendeira que eu sempre quis ser. Nunca se sinta sozinha. Eu estarei nas estrelas, no cheiro da chuva sobre a terra, na força do nosso filho. Viva, minha senhora Pereira, viva por nós, com todo o meu amor, Matias. Ao ler as últimas palavras, Sofia soluçou. Não de desespero, mas de aceitação. Ele havia lhe dado o nome, o poder e a responsabilidade, e com isso ele lhe havia dado a força de que ela precisava para recomeçar. Anos se passaram. Sofia, a ex-grávida pobre que salvou um fazendeiro endividado, era agora uma das figuras mais respeitadas do agronegócio regional. Ela não era apenas uma administradora, ela era uma visionária. A Fazenda Pereira prosperou sob sua gestão ética. Ela ensinou Matias Júnior a amar a terra e a respeitar o trabalho, contando-lhe histórias de um pai heróico que era a encarnação da honra. Ela cumpriu sua promessa. Transformou um império de ganância em um lar de dignidade. A única coisa que faltava era a paz no seu próprio coração. Ela vivia na esperança silenciosa de que um dia Matias voltasse. Aconteceu em uma manhã fria de outono. Sofia estava inspecionando uma nova área de plantio. Matias Júnior brincando ao seu lado. Ela viu um homem, vestindo roupas simples de trabalhador, com um chapéu de palha cobrindo o rosto, parado junto à cerca. Ele estava magro, envelhecido pelo tempo, mas os ombros largos e a maneira como ele olhava a terra eram inconfundíveis. Ele era um fantasma, mas um fantasma familiar. Ele não se moveu, apenas a observou. Sofia sentiu o coração disparar. Ela mandou o filho se afastar um pouco e caminhou lentamente em direção à cerca. O cheiro de terra molhada e feno, o cheiro dele, inundou suas narinas. Ela parou a poucos metros. Matias, ela sussurrou. O nome um pedido, uma oração. O homem tirou o chapéu.
Os olhos castanhos, marcados por anos de solidão e trabalho pesado, brilhavam de emoção. Ele não disse nada, mas a intensidade de seu olhar era a confirmação. Ele estava vivo. Ele havia cumprido seu papel, e vendo que ela havia triunfado, ele estava pronto para voltar à sombra. Sofia não correu para ele. Ela olhou para o império que ela havia construído sobre a mentira dele, e para o filho, que era a prova da verdade do amor deles. Você voltou para me ver sofrer ou para ver que eu venci? Ela perguntou com a voz firme. Matias sorriu. Eu voltei para ver que o meu sacrifício não foi em vão. Você é a senhora Pereira, a mais forte de todas. E você, ela retrucou, é um fugitivo, um homem que não existe. Mas meu filho precisa do pai. Sofia tomou a decisão que Matias não podia tomar por covardia ou medo de colocar a segurança deles em risco. Ela caminhou até a cerca e estendeu a mão. A fazenda Pereira sempre precisa de bons homens. Um capataz forte, com experiência na terra e que não faça perguntas. Você se importa de começar a trabalhar, senhor? Ele entendeu. Ele nunca seria Matias Pereira novamente para o mundo, mas ele poderia ser o protetor silencioso e o pai escondido, vivendo sob um novo nome, ao lado da mulher que ele amava. O fazendeiro que fez o sacrifício mais doloroso e a grávida que se tornou a força inabalável encontraram finalmente seu final. Não foi um final de glamour e riquezas, mas de trabalho duro, de silêncio e de uma dignidade conquistada a duras penas. Eles provaram que o amor verdadeiro não é apenas sobre o que se tem, mas sobre o que se está disposto a perder para garantir a felicidade do outro. É sobre sacrifício, resiliência e a fé de que a luz sempre encontrará um caminho para a superfície, mesmo depois da escuridão mais profunda. A história deles nos lembra que a maior riqueza não está na terra ou no dinheiro, mas na lealdade e no coração que insiste em bater, mesmo após a dor. Se essa história tocou seu coração e você se emocionou com o desfecho de Matias e Sofia, deixe seu like, compartilhe com quem precisa de uma mensagem de esperança e não se esqueça de se inscrever para acompanhar as próximas histórias incríveis que traremos para você. Até a próxima jornada!